Em face a mais uma pandemia registrada no mundo, desta vez através do designado Covid-19, o célebre coronavírus, a Adufiscar tem este privilégio de entrevistar o professor Dr. Bernardino Geraldo Alves Soto, que é atualmente o presidente do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus em São Carlos. O professor Bernardino Soto é um especialista em medicina intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, em Clínica Médica Medicina Interna pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica e em Epidemiologia em Serviços de Saúde pela Universidade Federal de Minas Gerais. Na Universidade Federal de São Carlos é professor no curso de Medicina, líder do Grupo de Pesquisa Clínica e Epidemiológica Aplicada em Ciências da Saúde e também é docente no Programa de Pós-Graduação em Gestão da Clínica. As áreas de atuação do professor Bernardino são em Medicina Geral Integral, Epidemiologia, doenças infecciosas com um ênfase muito aprofundado em HIV/AIDS, Medicina Intensiva, Clínica Médica, Vigilância em Saúde, Infecção Hospitalar, Educação Médica e Gestão Pública de Saúde. Para além disso, ele é supervisor da equipe no grupo de pesquisa baseada em bioinformática, integrando evolução, biologia e medicina do domínio da microbiologia e a infecção do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde da Escola de Medicina da Universidade do Minho, na cidade de Braga, em Portugal. Professor Bernardino, foi uma passagem muito sucinta do seu vasto currículo, que é bem maior, e muito obrigado por estar connosco e ter aceito este convite. Ao longo dos últimos 100 anos, o mundo foi alvo de várias pandemias, como, por exemplo, a gripe asiática, em 1957, a gripe de Hong Kong, em 1968-69, a gripe suína, que assolou o mundo entre os anos de 2009 e 2010, e, claro, aquela que até agora é considerada a mais mortífera, com mais de 50 milhões de vítimas fatais, a gripe espanhola, desencadeada em plena Primeira Guerra Mundial entre 1918 e 1919. Estes 50 milhões é um número que não está ainda muito bem contabilizado, porque talvez tenha havido mais vítimas exatamente no decurso da Primeira Guerra Mundial. Professor, onde é que o Covid-19 se encaixa neste grupo de pandemias e qual é o grau de letalidade? Olha, a pandemia de Covid atualmente, a letalidade dela tem variado muito dependendo do lugar onde ela acontece. Porque essa letalidade ela é influenciada por fatores socioeconômicos, por fatores de infraestrutura para atendimento, de fatores socioculturais, inclusive relacionados ao comportamento das pessoas, que influencia na transmissibilidade. Então, nós temos a experiência da China, por exemplo, que a letalidade ficou em torno de 4 a 5%, em Hubei chegou a 5%. Na Itália, até há uns 15 dias atrás, o último levantamento que eu fiz já estava em 11% a letalidade. Aqui no Brasil, no começo da epidemia, ela chegou em torno de 2%, mas já deve estar aumentando também. Então, ela é muito variável a depender de onde ela acontece. Mas ela tem uma letalidade preocupante, né? Esse exemplo da Itália chegar a 10, 11%, é uma doença de uma letalidade alta e que a gente precisa ter alguns cuidados em relação a isso. Nas anteriores pandemias, chegou-se alguma vez a uma porcentagem destas? Olha, se eu pensar na gripe comum, Nenhum. H1N1 ou nas outras gripes, a letalidade varia de 0,02 a 0,08%. Na última epidemia de Covid, pandemia de Covid que teve, no SARS, MERS, né, no Oriente Médio, ela chegou a 34% de letalidade. Então, assim, a letalidade do Covid-19 agora, ela não é tão alta quanto outras pandemias de Covid, mas ela é muito mais alta do que as epidemias de gripe comum. Professor Bernardino, há aqui alguma coisa. As pessoas se perguntam qual a causa desta nova pandemia, como é que ela surge? Eu não entendi a pergunta, Qual, eu não ouvi direito, por favor. qual a causa desta nova pandemia, da Covid-19, e como é que ela surgiu? Deixa eu trocar o fone, você me dá licença eu Com fazer isso, porque eu certeza, tenho dificuldade de ouvir. com Só um certeza. minutinho, por favor. Tá, com certeza. Está me ouvindo agora?
Você está me ouvindo direito aí? Eu estou. E o senhor, tudo bem? Está me ouvindo? Tá tranquilo. Deixa eu só aumentar o volume aqui agora, peraí. Eu não sei se eu te atrapalhei com essa Não, 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 interrupção aí. não, não, de jeito nenhum. Ah, então tá bom. Então agora melhorou, eu Ok. consigo ouvir melhor. O que eu estava colocando ao senhor é qual é a causa desta nova pandemia. Ao fim e ao cabo, como é que ela surge? Há já algum indício de qual foi, digamos, a sua gênese? Na verdade é o seguinte, o coronavírus já existe desde a década de 1960. Aliás, ele já deve existir há mais tempo, mas nós conhecemos o coronavírus desde a década de 1960. Hum, Ele sempre foi a segunda causa mais comum de resfriado, esses resfriados comuns. Do ano de 2000 para cá, ele fez já a terceira pandemia de coronavírus mais grave. Teve uma no Oriente Médio, teve uma outra também que veio da China, que é um vírus que sofreu uma modificação, ele sofreu uma mutação, e ele conseguiu ser muito mais transmissível e muito mais mortal do que ele era antes. hum, Então, na verdade, é o seguinte, é o próprio fenômeno natural de transformação dos seres vivos, de adaptação dos seres vivos, de mutação que todos nós, seres vivos, sofremos ao longo da evolução. Os vírus têm, inclusive, uma agilidade grande para poder fazer isso, e esse coronavírus é produto de um vírus que já existia, mas que ele se adaptou à natureza de uma maneira em que ele se tornou mais transmissível e mais agressivo. Então, um vírus desse, com uma capacidade alta de transmissão, porque a mutação proporcionou para ele essa oportunidade, num mundo em que ninguém estava imunizado contra ele, então ele realmente consegue disseminar rapidamente e fazer uma pandemia desse jeito, como esse vírus está fazendo. Existem algumas hipóteses, né? A gente sabe que alguns coronavírus, por exemplo, do Oriente Médio, ele veio de camelos, né? Foi mais comum em pessoas que trabalhavam com camelos. Houve uma hipótese desse coronavírus estar relacionado com morcego. Existem realmente alguns outros animais que também têm coronavírus, né? Agora, esse coronavírus específico, ainda que ele tenha passado por animal ou não, ele adquiriu uma grande capacidade genética de infectar pessoas humanas, muito mais do que outros animais, de transmitir com muita intensidade, com muita velocidade e ainda de causar doença grave. Então é isso que eu te falei, esse tipo de mutação genética, de adaptação do vírus, que fez com que o vírus entrasse num ambiente em que as pessoas não estão imunizadas, foi realmente assim, um prato cheio para o vírus para o fazer essa vírus. pandemia. Isso mesmo. Professor Bernardino, mais do que as medidas instituídas em termos nacionais e estaduais, as ações locais de prevenção e combate ao Covid-19 são certamente aquelas que são as mais importantes, porque ataca-se em termos locais para evitar que haja um alastramento maior. O que é que tem sido feito na cidade de São Carlos nesse ponto e quais têm sido as ações e os resultados obtidos pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus em São Carlos? Olha, São Carlos está tomando várias medidas em várias frentes, né? Os hospitais estão se preparando da melhor maneira que é possível para poder enfrentar uma grande quantidade de pessoas doentes. O município decretou quarentena municipal, né? Fechou todo o comércio, exceto os serviços essenciais, tem reduzido bastante a circulação de pessoas na rua, e o sistema de vigilância epidemiológica está tentando conseguir manter a vigilância dos casos, as informações dos casos de maneira adequada para que se possa ter um controle dessa situação. Nós temos alguns problemas em relação a isso, né? Nós ainda não temos teste diagnóstico em quantidade suficiente, isso atrapalha a vigilância epidemiológica. Muitas pessoas não estão aderindo à medida de quarentena e de isolamento social, e isso é perigoso, porque isso pode aumentar a transmissão da doença, e isso já está acontecendo em São Carlos. A doença está aumentando já de incidência, a cada dia aparece um caso novo. Então, na verdade, em São Carlos está tudo muito no começo, tanto a epidemia quanto as medidas preventivas. Então, nós não temos ainda dados suficientes para falar, as medidas têm essa eficácia, ou essas medidas não têm aquela eficácia. Nós ainda não temos dado para isso, porque está muito precoce. Mas São Carlos tem tomado algumas medidas, eu acho que está faltando, em parte, ainda a adesão de significativa parcela da população às medidas preventivas, especialmente a de isolamento social, mas tem muita gente em São Carlos trabalhando com isso. Nós temos o Comitê Municipal, que está trabalhando ativamente em relação a isso, um comitê grande. Temos o Comitê da UFSCar, que também tem trabalhado isso. Tem outro comitê particular, que não é público, mas de empresários e outras pessoas interessadas nisso, e que montaram um comitê também. E assim, está havendo uma mobilização importante na cidade. Falta mesmo
uma certa parcela das pessoas aderirem às medidas de quarentena e isolamento social para a gente ficar numa posição mais tranquila. Mas, de qualquer maneira, a Covid já entrou em São Carlos, ela ainda está começando, a expectativa é que essa situação ainda vá piorar no município. Por quanto tempo? O senhor ainda não sabe dizer. Não há uma expectativa de... É imprevisível, né? Porque, veja bem, se eu tomar a referência da China, a China tomou medidas radicais, né? De isolamento, de quarentena, essas coisas, de assistência médica, de tudo. Então, assim, tomando as medidas da China, que são medidas duras, eu calculo, assim, 3 meses para a gente estar livre dessa situação. Ou, pelo menos, minimizado. Né? Na China não está livre, está minimizado. Isso. Se a gente for negligente, né, e não tomar os cuidados adequados, temos aí o exemplo da Itália, que já está no 3º mês e não tem noção de quando é que vai poder sair dessa situação. Um tema que o senhor focou nesta sua última intervenção tem gerado muitas discussões, que é exatamente o isolamento social da população como forma de impedir a progressão da Covid-19. Essa medida é, de facto, necessária mesmo ou é considerada, de alguma forma, um exagero? Porquê? Olha, nesse momento agora, essa medida é indispensável. Ou a gente faz essa medida, ou nós não temos mais o que fazer e vamos perder a guerra para o coronavírus. O que nós estamos tentando fazer agora? Eu até montei uma proposta agora, estou tentando divulgar entre os colegas da área científica. Se a gente tiver teste para todo mundo, a gente começar a testar todos os cidadãos, eu posso ver quem é que já está imunizado contra o Covid, e quem tiver imunizado contra o Covid, eu já libero da quarentena. Então, essas pessoas imunizadas já poderiam voltar para o trabalho e começar a sair da quarentena. Aquelas que não estão imunizadas, a gente definiria o período de quarentena para elas, a depender do resultado do exame. Então, dependendo do resultado do exame, a quarentena dela pode ser de 14 dias, pode ser de 7 dias ou de 30 dias. Mas se a gente não tiver exame para 100% da população, nós não conseguimos fazer isso. Então, assim, não tendo exame para fazer em todo mundo, nós temos que fazer quarentena radical, porque nós não temos outra saída. Agora, se eu tiver exame, pode ser que a gente consiga, não posso dar certeza disso, mas pode ser que a gente consiga fazer uma quarentena racionalizada e minimizar o prejuízo socioeconômico dessa quarentena. É um facto que, a partir desta pandemia, o mundo vai mudar. Ou mesmo já está mudando. Eu pergunto ao professor Bernardino qual será essa mudança. Será em nível político, em nível de ações de saúde pública, em nível de consciência da população? Qual será essa mudança mais visível nos tempos que se aproximam? Olha, eu acho que essa política que tem sido instalada no Brasil, principalmente, e em outros países, de desvalorização da universidade pública, de desvalorização da pesquisa científica, né? Isso as pessoas vão ter que repensar. Né? Elas vão ter que repensar, porque essa epidemia está mostrando que negligenciar a universidade pública, negligenciar a pesquisa científica é um ato de irresponsabilidade criminal contra o desenvolvimento da sociedade, contra a sociedade de uma maneira geral. Então, isso as pessoas vão ter que refletir. Eu suponho que depois dessa epidemia, as pessoas não vão falar com tanta liberdade que um pesquisador das áreas sociais pode ser confeiteiro, né? Como eu já ouvi o nosso presidente da República dizer. Né? Então, eu acho que as pessoas não vão dizer isso com tanta liberdade mais, porque essa experiência está mostrando para elas que esse discurso é um discurso desonesto. Né? Essa é uma mudança que eu acho que vai acontecer. Uma outra mudança é o seguinte, eu não sei se essa vai acontecer, que ela vai implicar muito em mexer com a natureza da própria pessoa humana, mas as nossas relações de individualismo, de falta de solidariedade, de competitividade, estão mostrando que esse é um caminho ruim. Né? E que na hora que a gente precisa desses recursos e a gente não tem, nós ficamos numa situação muito vulnerável. Então, eu acho que essas reflexões também serão suscitadas. A própria questão econômica, né? Esse regime, esse modelo social predatório, né? Em que os ricos têm que ficar cada vez mais ricos à custa do sacrifício dos pobres, isso também vai precisar rever. Que o próprio capitalismo selvagem, se ele não preservar os pobres escravos que o sustentam, ele perde a sustentabilidade também, né? Então, nós vamos ter que fazer revisões políticas, revisões sociais, revisões existenciais. Se elas vão acontecer ou não, eu não tenho muita certeza. Porque o ser humano tem uma capacidade de memória restrita, né? Depois que ele passa pelo susto e pelo medo, parece que ele volta a desprezar aquilo que causou o susto e o medo. Mas nós estamos tendo agora uma grande oportunidade realmente de refletir sobre o nosso modelo social, sobre o nosso modelo cultural, sobre o nosso modelo político, sobre as nossas formas de enxergar a vida em relações, né? E eu acho que a gente não poderia perder essa oportunidade. Então, assim,
Eu espero que pelo menos uma parte dessas mudanças que poderão surgir, que elas realmente surjam, porque o mundo capitalista, consumista, competitivo e individualista, ele está fadado a falir a humanidade, né? Então nós vamos precisar realmente pensar numa alternativa a isso, porque em situações como essa agora, esse modelo mostra que ele é completamente incompetente para poder salvar as pessoas. Muito bem. É um facto que, para além do que o senhor abordou, agora temos a área das pesquisas e voltando para a nossa realidade, para o tempo em que estamos passando. Quais são as pesquisas que estão sendo desenvolvidas no Brasil e no mundo e que podem ser consideradas como aquelas que eventualmente poderão solucionar esta pandemia? Olha, tem várias pesquisas pensando em medicamento para tratar o coronavírus. Igual nós conseguimos oseltamivir, por exemplo, que trata, né, o vírus influenza, conseguimos vacina contra a influenza. Está havendo um movimento assim, muito forte, internacional, de produção de vacina e de produção de medicamento para curar o coronavírus. Só que esse tipo de pesquisa são pesquisas que demoram muito tempo para poder ficarem prontas. Então está havendo uma agilidade nisso, provavelmente nós vamos conseguir isso num prazo mais curto, mas eu diria que em menos de um ano é improvável que a gente tenha alguma pesquisa com metodologia consistente para a gente usar. E eu estou achando que nós vamos passar por essa epidemia ainda sem esse resultado, mas essas são as principais pesquisas. Outras pesquisas também estão acontecendo, que são na área da epidemiologia. Existem muitos estudos pensando como que essa doença circula, como que essa doença se transmite, tentando aprofundar um pouco mais isso, tentando conhecer melhor isso, para propor medidas não medicamentosas de intervenção que deem conta de controlar e minimizar o efeito negativo dessa epidemia. Então, existem frentes em várias áreas, mas as que têm maior possibilidade de trazer um resultado, tanto de curto quanto de longo prazo, seriam as pesquisas com medicamento e com vacina. A de medicamento e vacina não diria tão curto prazo, porque isso demora muito, né? Isso. E, de novo, né, voltando àquilo que eu acabei de falar, esse modelo, né, de desrespeito às universidades e de desrespeito à pesquisa é o que está nos obstruindo de conseguir tudo isso hoje. Nós temos inúmeros pós-graduandos no Brasil com excelente capacidade técnica para poder fazer esses exames e ajudar nessas pesquisas, e que tiveram suas bolsas de pesquisa cortadas agora pelo governo. Então, quer dizer, isso tudo dificulta muito, né? Mas, mesmo assim, esses indivíduos, né, que foram chamados de baderneiros, foram chamados de maconheiros, porque estão nas universidades públicas, são os que estão nos salvando agora com essas grandes pesquisas científicas. Então, assim, eu acho que as pesquisas estão acontecendo, né, no mundo inteiro. O Brasil está muito tímido em relação a isso, exatamente pela falta de financiamento, mas mesmo assim o Brasil está participando desses projetos internacionais e com certeza nós vamos chegar numa vacina e vamos chegar em algum medicamento. Mas eu acho que isso vai acontecer depois que a gente já tiver passado pela fase mais difícil da epidemia. Pelo olho do furacão, não é? Exatamente. Professor, além do isolamento social, o que o senhor fortemente recomenda, e aliás todo mundo entende que isso é uma prioridade, outras medidas estão sendo divulgadas para que a população se proteja. Cada país e cada comunidade institui as suas próprias medidas prioritárias de prevenção e de combate à Covid-19. Por exemplo, na República Tcheca, o uso da máscara é quase que obrigatório e tem-se revelado muito eficaz na prevenção e na proteção da população ativa. Qual é a eficácia de usar a máscara? Olha, máscara nenhuma é 100% eficaz, nem as profissionais. Você pegar aquela N95, que é o que a gente usa quando está atendendo paciente com Covid em situação de alto risco, aquela máscara ela só protege 95%. Ela ainda deixa passar 5%. Tem a FFP3, que é uma máscara mais sofisticada, que ainda segura 99%, mas ainda deixa passar alguma coisa. Essas máscaras caseiras de pano, elas são muito permeáveis, né? Então, não existe ainda um estudo científico muito claro sobre a dimensão da eficácia dessas máscaras. Agora, alguma eficácia, com certeza, elas têm. Então, assim, no começo, nós estávamos tentando evitar que todo mundo usasse máscara indiscriminadamente, porque o uso incorreto da máscara é mais problema do que solução. Então, se as pessoas querem usar máscara, como a Tchecoslováquia está sugerindo, é importante que antes elas aprendam a usar a máscara para poder não fazer da máscara um meio de transmissão da doença. Mas hoje, se a gente conseguir fazer esse movimento de educação em relação a isso, eu acho que a máscara, o uso indiscriminado, vai ajudar, não tenha dúvida disso. Não dá para prever, sim, vai ajudar em 50%, 100%, não importa, nessa situação qualquer ajuda é bem-vinda, né? Então a sugestão que a gente tem dado é o seguinte: máscara caseira, essas máscaras menos profissionais,
Se a pessoa puder fazer uma máscara que fique bem ajustada ao rosto, não deixe entrada de ar em lugar nenhum, né? Eu posso até testar a máscara, eu ponho a máscara e sopro, e vejo se a máscara estufa e o ar não sai. Se isso acontecer, é porque ela está bem ajustada. Ou então eu inspiro, né? Eu inspiro e a máscara murcha no meu rosto. Se isso acontecer, é porque ela está bem ajustada. Se conseguir máscara assim, é o ideal. Se não conseguir, uma máscara que no máximo aproxime disso no ajustamento. A outra coisa, se a máscara puder ser de 2 folhas, com um filtro, tipo um filtro de café no meio, isso já aumenta a proteção, né? Faz um duplo filtro, não é? Não é? Aumenta a proteção. Essas máscaras, a cada 2 horas, no máximo 3 horas, elas têm que ser trocadas. Porque elas umedecem, elas acumulam o vírus ali, se eu estiver eliminando o vírus, e aí elas começam a virar um meio de transmissão. Então, essas máscaras caseiras, a cada 2 horas eu tenho que trocar essa máscara, e eu tenho que botar essa máscara para lavar, secar, deixar de molho em água sanitária, para depois usar de novo. E outra, eu não posso compartilhar minha máscara com a de ninguém. Máscara é igual a escova de dente, cada um tem a sua e ninguém dá empresta para o outro. A máscara tem que ser assim, mesmo sendo lavada e tudo, ela tem que ser desse jeito. Então, se as pessoas tiverem esse cuidado, aí dá para usar a máscara caseira indiscriminadamente e eu acho que ela vai ajudar. Outra coisa é o seguinte, a máscara caseira, na hora que eu tirar, imediatamente eu ponho para lavar ou ponho de molho na água sanitária. Porque se eu pego essa máscara, boto em cima de uma mesa, ela está cheia de vírus, ela vai ser uma fonte de contaminação. Então, se a gente fizer o uso da máscara desse jeito, eu acho que a gente poderia realmente indiscriminar o uso de máscara, porque ainda que a proteção seja menor, né, mas ela já é alguma proteção. Ela evita que você tussa ou espirra uma quantidade grande de gotículas, né? Então, tudo isso protege, eu não vou te dizer se é 50% ou se é 100%, porque não tem dado para isso, mas é uma medida bastante interessante. Por exemplo, se eu estou usando a máscara, tossi, espirrei, eu não posso nem esperar 2 horas, eu já tenho que tirar imediatamente e trocar. E se não espirrar, não tossir nem nada, eu vou usar essa máscara por umas 2 horas e vou tirar e vou botar para lavar do jeito que eu falei. Além do isolamento social e do uso da máscara, professor, que outras formas de proteção a população pode implementar, por exemplo, em casa? Olha, a higiene pessoal é fundamental. Então, lavar as mãos toda hora, mesmo se não tiver motivo para lavar a mão, eu acho que vale a pena lavar, porque sem querer você encosta numa coisa na outra e não vê que a mão está contaminada e aí por dentro lavar. Nunca colocar a mão no rosto, no olho, no nariz, na boca, em qualquer lugar do rosto, sem antes lavar a mão. Está coçando o rosto, qualquer coisa, corre lá, lava a mão antes, mas tem que lavar bem. Você tem que esfregar bem entre os dedos, as unhas, a palma da mão, o punho, e tem que lavar durante pelo menos 20 segundos com sabão e água corrente. Aí feito isso, se puder enxugar no papel toalha que descarta, é o ideal, senão numa toalha mais limpa possível, uma toalha menos usada possível, ou usada só por você, né? Cada um tem a sua toalha de rosto, né? E aí a pessoa, então, pode pôr a mão no rosto depois que ela fizer isso, pegar um alimento, cumprimentar alguém dentro de casa, que na rua eu estou sugerindo cumprimentar ninguém nem com a mão lavada, né? Aí dá para fazer isso. Se não tiver água e sabão, o álcool gel quebra o galho. Mas o álcool gel não é melhor que água e sabão. Água e sabão é muito melhor do que álcool gel. E aí, na questão do álcool gel, por exemplo, tem uma coisa, esfregar bem, passar bem na mão toda, não só dar aquela molhadinha mais ou menos, né? Fazer um negócio bem feito, e esperar o álcool gel secar na mão para depois usar essa mão. Né? Enquanto o álcool gel secar também, ele não faz efeito. Né? O álcool líquido não serve por causa disso, ele evapora muito rápido e aí o efeito não é bom. Bom. Outra coisa é o seguinte, alimento, né? Tudo que vier da rua, aquilo que eu não for usar é jogar no lixo imediatamente, embalagens, coisas desse tipo. Alimento que vier da rua, lavar imediatamente, tudo que vier da rua, caixa de leite, o pepino, a laranja, lavar aquilo com bucha, com água e sabão por pelo menos 40 segundos com detergente e nunca colocar nada na geladeira sem antes lavar, né? E dar preferência para coisas que eu possa comer cozido, porque se eu aquecer o vírus a mais de 50 graus por mais de meia hora, eu elimino o vírus. Né? Então, às vezes eu peço uma pizza, peço alguma coisa assim, então na hora de chegar, jogo a caixa, a embalagem, tudo fora, lavo as mãos, e bota essa pizza no fogão aí, uns 50 graus aí no forno, por uma meia hora, para dar uma esquentada, uma comida que vier pronta, né? Dá preferência para essas coisas, né? E assim, radicalizar na higiene do ambiente, né? Tossi, espirrei, imediatamente eu vou lá e faço a limpeza daquela mesa, daquele celular, né? Posso usar um álcool a 70% de gel para fazer isso. Isso são as medidas caseiras que a gente pode adotar. Na rua,
primeiro, não sair na rua. Mas se não tiver jeito, eu tenho que sair na rua, ficar longe de qualquer pessoa. Vem a pessoa do lado de lá, você atravessa a rua. Não é a falta de educação. Isso é, inclusive, respeito com a outra pessoa para eu não transmitir a doença para ela, que eu posso transmitir mesmo sem estar doente. Claro. Às vezes eu estou contaminado e posso transmitir e não estou nem sabendo que estou doente, né? Então, e aí se eu tiver que ir para um lugar que tem fila e que tem pessoas lá junto, então a fila tem que ser, as pessoas têm que ficar 2 metros longe uma de cada outra. Né? Então, nunca ficar menos de 2 metros uma pessoa da outra, numa fila de caixa, em qualquer outro lugar, tentar fazer isso. Né? Jamais, é preferível andar a pé, andar de bicicleta, do que pegar ônibus, por exemplo, porque no ônibus é difícil ficar 2 metros um longe do outro. Não tem como. Né? Não tem jeito. Se eu for sair de carro, sozinho, fecho o carro todo. Se eu for sair acompanhado, que a pessoa do lado não esteja doente, porque doente não pode sair de casa, ele tem que estar em isolamento. E aí, se tiver mais de uma pessoa no carro, tudo aberto para ventilar bastante. Não ficar definitivamente em lugares com pessoas aglomeradas, aquele monte de gente, um lugar fechado. Isso é o prato cheio para transmitir coronavírus. É mito ou é verdade que o coronavírus não resiste a altas temperaturas? Temperatura acima de 50 graus por mais de meia hora, provavelmente ele não resiste. Né? Os estudos que a gente tem até agora são poucos, mas os poucos que tem falam isso. Destruir o coronavírus é colocar 50 graus, no mínimo, 50 graus ou mais, por no mínimo meia hora. Menos do que isso, pode ser que ele sobreviva. Não há certeza, portanto, de que ele resista ou não por menos de 50 graus. Não tem. A gente nem aconselha usar uma temperatura menor do que essa e por menos de meia hora, porque isso não é seguro contra o coronavírus. Professor Bernardino, nós estamos já na reta final, vou só colocar a última questão, que também para não fazer com que o professor não perca muito tempo. O mundo, tal como no passado, não estava preparado para este acontecimento a nível global. De jeito nenhum, isso é um ponto assente. Quais são as lições que se devem retirar deste acontecimento? Ou seja, o que é que se deve fazer daqui para a frente para prevenir o aparecimento de novas pandemias como esta? Porque conforme aparece a Covid-19, ela pode sofrer uma outra mutação e daqui a num futuro muito próximo pode acontecer uma outra pandemia com um outro tipo de vírus do corona, né? Do coronavírus. Parece que o mundo ainda não aprendeu nada. Será que é assim mesmo? O que é que falta fazer? O que é que se deve fazer daqui para a frente? Olha, nós temos que mudar o nosso modo de vida no mundo, né? As pessoas não podem ficar subordinadas ao dinheiro. As coisas e o dinheiro não podem ser mais respeitadas e mais valorizadas do que as pessoas. Porque sempre que acontecer isso, nós vamos estar nessa situação de vulnerabilidade. O mundo passou pela peste bubônica, o mundo passou pela gripe espanhola, o mundo passou por 2 grandes guerras, passou pela pandemia de H1N1, de MERS, de SARS, e agora está passando pela de Covid, e ainda vamos passar por coisas muito piores do que o Covid, se a gente não mudar o nosso modelo de desenvolvimento social. As nossas relações precisam ser mais justas, mais horizontais, mais respeitosas. A desigualdade tem que ser exterminada do planeta. Isso não pode continuar acontecendo desse jeito, porque isso proporciona problemas dessa natureza. Então, assim, nós já tivemos inúmeras outras oportunidades de aprender e não aprendemos porque nós não fizemos as mudanças nas nossas relações sociais que precisamos fazer, né? Então, entre todo mundo ter carro e celular, ou ter uma universidade pública robusta, que produza ciência, que nos proteja dessas coisas, então é preferível a universidade pública robusta do que todo mundo ter celular e ter carro. Né? Então, outras coisas, eu dei esse exemplo assim, meio grosseiro, mas veja bem, as pessoas têm que ser prioridade. Então, eu não defendo mais comunismo, capitalismo, socialismo, não é isso que interessa. O que interessa é o humanismo. Né? Se a gente não partir para um modelo em que, na hora que eu for prefeito, eu não quero me orgulhar de quantos quilômetros de estrada eu construí, de quantos postos de saúde eu inaugurei. Eu quero me orgulhar de o quanto eu coloquei essas pessoas mais felizes e mais seguras na minha cidade. Né? Então, essa que tem que ser a preocupação. Enquanto a preocupação foi acumular dinheiro, né, o PIB do país subiu milhões, mas a miséria continuou também na mesma linha. Como é que eu posso ter progresso, né, e crescimento financeiro, se eu não tenho desenvolvimento humano, né, se as pessoas continuam na pobreza, se as pessoas continuam doentes? Então, a lógica não pode ser essa. Então, ou a gente aprende isso com mais essa oportunidade, ou nós vamos ter problemas muito mais graves pela frente em curto tempo. Professor Bernardino Soto,
Muito obrigado por este pedaço que compartilhou connosco, pelas suas exposições, pela pela sua alta competência em termos de, não só de saúde pública, mas também em termos de humanismo. Nós voltaremos talvez uma próxima altura com outro tema. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Um grande abraço para o senhor e continuação de um bom trabalho. Ô, Rui, muito obrigado. Foi um prazer falar com você, viu? Foi muito interessante te conhecer também. Eu acho que você é uma pessoa bastante capacitada, porque você fez perguntas inteligentíssimas e eu fico muito feliz com isso, porque não é muito comum a gente encontrar pessoas que fazem entrevista com essa habilidade que você fez. Isso entre nós aqui, né? Mas, assim, realmente eu fiquei muito entusiasmado de fazer esse trabalho com você e espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar e de, inclusive, ficar mais amigo e tudo, porque Com eu acho que isso certeza. também é uma coisa importante, né? E aquilo que o senhor necessitar Prazer. de mim foi um prazer. O que o senhor necessitar de mim, estou à sua inteira disposição. Obrigado, Com professor. certeza que eu vou precisar. Eu te Obrigado, um agradeço grande muito, abraço. né? Muito obrigado. Tchau, tchau. Parabéns pelo trabalho. Muito Até obrigado, mais. professor. Até mais.